E a próxima perguntinha, né, é um yes no question, porque a perguntinha você pode responder só apenas com yes ou no, né? Should I take these shoes? E aí nós temos a frase afirmativa, you should take a hat, você deveria, não é, levar um chapéu. E you shouldn't, esse shouldn't aqui, você já sabe, é a forma negativa, né? O should mais o not na forma aí contraída. Você não deveria levar sapato alto, né? You shouldn't take. E aí você tem o could, né? You could borrow, você poderia pegar emprestado, né? Tem aqui no campo da sugestão e do conselho também, não é, Nayana? O uso do could. Ó, você poderia, you could borrow. Yes. You could study Spanish, você poderia estudar espanhol, e aí vai, né? E you need to também tem essa ideia da sugestão, ó. You need to have warm gloves, né? Você precisa ter, né, roupas aquecidas, né, para o lugar que você vai, você precisa se cuidar, né, se proteger contra o frio. Então, essas circunstâncias, esse contexto te traz a ideia, né, de sugestão e conselho. Sugestão e conselho beneficia a pessoa, né, que vai ouvir você que está dando aí a sugestão e o conselho. Então, esses verbos são bastante utilizados. E aqui nós temos uma forma mais direta, não é? Ó, de dar o conselho, a sugestão. Nós temos a primeira pergunta, né, Alice, que é, do you want to pack some other shoes? Aqui é um pouco mais uma pergunta, né? Você gostaria, né, de guardar? Pack aqui não é parecido, então no sentido de guardar, né, na mala, né? Pack, né, alguns outros sapatos. E aqui a pergunta, why don't you take a hat? Por que você não leva, né, um chapéu, né? Dependendo da forma como você aborda, né, ou fala, pode parecer rude, pode parecer, né, mais interessante, mais, né, subtle, né, mais sutil. Why don't you take a hat? Por que você não leva um chapéu? E aí a outra é bom, né? É uma boa ideia, né, guardar na mala uma jaqueta. Agora esse take a flashlight aqui é um pouco mais ríspido, inclusive, né? Take a flashlight, leve um flashlight, uma lanterna, né? Geralmente, né, as mães, né, os pais com os seus filhos, né, as pessoas, né, são mais incisivas, né, os professores, né, imperative, e a imperative form. A gente em sala de aula, né, Nayana, Alisson, os colegas que ensinam aí, né, a gente é imperativo, né, a gente fala muito frase aqui na forma imperativa, né, dando conselho para dar a sugestão também. E aí, don't forget que na forma interrogativa, outra forma imperativa, certo? Então, né, conselho e sugestão, utilizando esses verbos should, could, need to, e a forma mais direta aqui, né, de você dar conselho, pode lá aparecer, né, na prova de vocês. Pergunta, Shaina, do you have a question? Parecida, Alisson, Nayana? Não. Okay. Question. All right. Professor, esse need, Yes. ele não aparece mais como parecido como o take, não? You need to... Assim, a intenção, né, que eu digo, é em relação a... Porque ele vai precisar de roupas quentes, né? E ele leva a lanterna, tipo... Sim, mas aqui, na sua fala, eu percebi o seguinte, você poderia dizer, né, apareceu, you need to take warm gloves, né? Aí, entre parênteses, né, with you, né? Esse take, né, warm gloves, poderia ser substituído por, né, o have poderia ser substituído por take, né? Não mudaria o sentido. Agora, you take... Agora, a questão de sentido, né? You take warm gloves, né? Fica um sentido assim um pouco, né? Espaço, não fica tão claro. Então, you need to, você precisa, algo que é necessário, é bom para você, né? Vamos entender assim, né, Aparecida? É bom para você levar, né? Warm gloves, né? Roupas quentinhas. Descer minha agudadia, né? Yeah. Descer. All right. Thank you. So, let's move on. Agora nós já estamos na unidade 8. Quais são os tópicos da unidade 8? Né? Unit 8, Lesson A, nós temos o tópico gramatical muito importante, o whose. Aí eu pergunto para você, Nayana, qual é o significado de whose? É de quem? De quem, quando a gente está falando de possession, de possessão, não é, Nayana? E aqui nós temos os possessive pronouns. Quais são o que são possessive pronouns, Nayana? São os
My, your. Yes. Então, os pronomes possessivos, certo? Que aí a gente tem que ter muito cuidado para diferenciar dos Adjetivos possessivos. é verdade, né? E aí você tem o pronome oblíquo, né? O me, né? O him. E aí, né? Não vamos causar confusão. Vamos focar aqui no possessive pronouns. Então, pergunta com whose. Por favor, Nayana, leia esse quadrozinho aqui que tem somente as perguntas do whose e as respostas, por favor. Aí o outro quadro, outro colega lê, que tem sobre os pronomes possessivos. Let's go. Whose bathing suit is this? It's mine. It's my bathing suit. Yeah. Whose jewelry is this? It's hers. It's her jewelry. Yeah. Whose clothes are these? They're ours. They're our clothes. Ok, yeah. Perfect. Então, de quem é... Olha só o jogo aqui, ó. De quem é esse, né? Essa roupa para banho, né? Bathing suit, essa roupa para banho. De quem é? E aí eu tenho a minha resposta. It's mine, que significa é minha. Esse mine está relacionado a qual elemento da frase anterior? Está relacionado a o bathing suit, que é um nome, né? Logo, o mine tem aqui a ideia de ser um pronome, só que não um pronome qualquer, um pronome possessivo, né? Ele se relaciona, ele aqui é anafórico, né? Ele vai retomar lá a palavrinha que foi dita anteriormente, que é bathing suit. Mas eu poderia dizer minha frase normal, Nayana? Posso, você leu aqui, eu posso dizer It's my bathing suit. Só que o possessivo, ele muda, ele não é mais o pronome possessivo, ele passa a ser o quê? O que é o my? O adjetivo possessivo. Por que o adjetivo possessivo? Porque ele é posicionado antes do nome, antes da coisa possuída, não é? Dando a ideia aqui de adjetivo. Então, né, é muito interessante. Vamos para a próxima frase, que é de quem é essa joia? De quem é essa joia? E aí eu falo, ó, it's hers. É dela. Esse dela aqui se refere ao que foi dito antes? A joia. Yes, a joia, exatamente, Nayana. Mas eu posso dizer a minha frase normal, completinha, Nayana, que é It's her jewelry. It's her jewelry. Que significa é a joia dela. Hers, pronome possessivo, substitui o nome que foi dito antes, se refere ao nome que foi dito antes. Adjetivo possessivo, her, é posicionado antes de um substantivo indicando posse, não é? E perceba que geralmente o pronome possessivo, queridos, ó, são utilizados no final da frase, né? Funciona aí como se fosse um objeto do verbo aí, não é? Ele é utilizado no final da frase, mas se refere ao que foi dito antes. A próxima é, de quem são essas roupas? Aí, they're ours. Elas são nossas. Esse nossa se refere, obviamente, a roupas, mas eu posso dizer a minha frase completa. They're our clubs. Elas são as nossas roupas. Aí a pergunta é, extra, os pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, quais são eles que ficam no singular? Alisson, quais... What are the demonstrative pronouns, Alisson? Quais são os pronomes demonstrativos? No singular? That e this. Perfeito. Esses são os pronomes demonstrativos, que são bastante utilizados nesse tipo de pergunta. Vocês estão percebendo, né? O whose. De quem é isso? De quem é aquilo, né? Então, é muito comum. E quais são os pronomes demonstrativos no plural, Alisson? Those e o that is. These. Yes, Alisson. These, não é? Perfeito. Aí a pronúncia do this para o singular, this, som de S, e para o plural é o these, som de Z, né? These. E claro, a escrita também, né? A grafia vai ser mudada. Alright. Aparecida, tudo bem? Ok? Com esse conteúdo aqui sobre posse. Ok, teacher. So far, so good? Alright. Então vamos lá, Aparecida, para os pronomes possessivos. Leia todas as frases que estão aí na sequência, please.
It's my bath suit. Uhum. There's your earrings. It's Uhum. her jewelry. Uhum. There's his shoes. There's his shoes. They're our things. It's their stuff. Stuff. Perfect. Yeah. Thank you. Então, aqui não é aparecido, nós temos os pronomes possessivos e aqui nós temos, ó, né, para comparar, os adjetivos possessivos, pronomes possessivos no final da frase, vai se relacionar ao que foi dito antes, não é? E os adjetivos possessivos são colocados aqui antes do substantivo indicando posse, né? Há uma relação que a gente vai ver agora, né? Prosseguindo. É importante que você lembre, né, cada adjetivo, pronome possessivo, né? Memorize mesmo, aprenda mesmo, tá? Nós temos o seguinte, pessoal, ó, para facilitar a nossa aprendizagem aqui, não é? Na verdade, não está bem assim, mas a ideia é que os pronomes possessivos, eles estão relacionados diretamente com os pronomes sujeito, né? Pronome sujeito. Os adjetivos possessivos estão relacionados com o pronome sujeito também. Por quê? Eu tenho I, my. Eu tenho you, your. Aí voltando, eu tenho my, eu tenho I, my ou mine. Eu tenho you, your ou yours. Eu tenho he, não é? His, his. Vejam, há uma relação. E aí facilita a nossa aprendizagem, né? Facilita a nossa aprendizagem. E aqui é só para a gente, né, enfatizar o uso aqui do adjetivo possessivo, possessive adjectives, né? Posicionados antes do sujeito da oração, e os possessive pronouns aqui se relacionam a um substantivo, né? Algo que foi dito antes, geralmente vem no final da frase. Ok? So, here we go. Ainda da Lesson B, turminha, nós temos aqui os objetos na casa, né? Objects in the house. E aí nós poderemos ter uma questão com relação a esse conteúdo, né? Esse tópico. Please, Shaina, read all the names of the objects that you can see here in this picture. Let's go. Table, armchair, sofa, lamp, bed, wardrobe, sink, bath, toilet, shower, microwave, cupboard, window, door, fridge or freezer, TV, bookcase e cooker. All right, perfect. Questions, perguntas, dúvidas sobre este vocabulário? O cooker é referente ao forno, né? O cooker é referente ao forno. Mas nós temos, na verdade, o oven, não é, Nayana? O oven. Oven seria o fogão, né? Oven. E aí Mas cooker... não pode ser stove, é isso? Isso, nós temos o stove. Cooker, que pode ser uma variação, então, do fogão, né? Porque nós temos o stove para o fogão, certo? E o oven para o forno. Certo. Não é isso, Nayana? Ok? O cooker aqui... sim. E o freezer é um ou outro? Um ou outro. E na verdade aqui, o fridge, não é? É a forma reduzida, não é, Nayana? Da palavra maior, que é o quê? Refrigerator? Yes, refrigerator. Refrigerator. Então você reduziu aqui, não é? Que parece ser, né, um inglês com uma variação diferente, porque eu tenho aqui, ó, wardrobe, né, que realmente é o guarda-roupa, mas é mais utilizado, também temos esse outro vocabulário para guarda-roupa, que é o closet, né, que é o closet, ok? Então, há essa variaçãozinha, tá? Aqui, ó, bookcase, mas nós temos outra palavra para estante de livro, que outra palavra é essa? Shelf? Isso, relacionado com shelf, é o bookshelf, né? O bookshelf. Não, outra palavrinha aí para... Tentamos uma variação diferente de palavras aqui. Alright? Esse cupboard é o professor que eu não tô conseguindo ver direito. Ok, o cupboard aqui é o armário, certo?
O armário. Okay. Where you keep your dishes, where you keep your spoon, forks, and so on. Alright? Okay. É o armáriozinho.